Fala, torcedor! Bem-vindos ao Atualize Esportes. Hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes e polêmicas do futebol mundial. Tem de tudo: vitórias emocionantes, transferências milionárias, decisões polêmicas e até casos de racismo. Se liga, porque você vai ficar totalmente por dentro do que está acontecendo no esporte mais amado do planeta. O Fulham venceu o Bristol City por 2-0 e mostrou força dentro de campo. Mas não foi só o Fulham que brilhou hoje. Quebra com PSG e acordo com City, o caso Donnarumma. A grande bomba do dia vem de Paris. Gianluigi Donnarumma, goleiro do PSG, está de saída. Mesmo com contrato até 2026, ele perdeu espaço com a chegada de Lucas Chevalier, ex-Lille, contratado por 40 milhões de euros. Luiz Henrique assumiu a responsabilidade e foi direto. Foi decisão minha. Quero um goleiro diferente. Palavras de Luiz Henrique. Donnarumma está fora do elenco porque é uma decisão minha. Sou 100% responsável. Quero um goleiro diferente e tomei essa decisão. Luiz Henrique, técnico do PSG. A declaração do treinador do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, tomando para si a responsabilidade da saída de Donnarumma, expõe a característica de liderança do espanhol. Contratado em 2021, sem custos de transferência ao PSG, já que estava em fim de contrato com o Milan, Donnarumma tem vínculo até junho de 2026 com o clube francês. De acordo com o jornal L'Équipe, o empresário do goleiro italiano, Enzo Raiola, já tinha conversas com Manchester United e Manchester City há meses. Paralelamente a isso, Donnarumma negociava uma renovação com o PSG, mas as partes não chegaram a um acordo. Vendo o fim do contrato de seu goleiro se aproximar, o Paris Saint-Germain preferiu definir pela saída imediata do italiano, ao invés de esperar a possibilidade de perder a compensação financeira daqui a um ano. Especialmente torcedores parisienses, desde o primeiro dia em que cheguei, dei tudo o que tinha, dentro e fora de campo, para conquistar meu lugar e defender com orgulho o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém decidiu que não posso mais fazer parte deste grupo e contribuir para o sucesso desta equipe. É uma decisão que me deixa decepcionado e triste, disse o goleiro nas redes sociais. Donnarumma, que já tem um dos maiores salários do elenco parisiense, tentava um aumento considerável para renovar com o clube. Eis que surge a ideia no PSG de garantir um substituto. O goleiro francês Lucas Chevalier, ex-Lille, foi anunciado há 3 dias, contratado por 40 milhões de euros, com mais 15 milhões em bônus variáveis. Sem permitir que o italiano conduzisse a situação para um fim de contrato e transferência sem custos para outro clube, o Paris Saint-Germain virou o jogo, definiu um novo goleiro titular e afastou Donnarumma do elenco. Destino: Manchester City agora. Para jogar na temporada 2025-26, o ex-Milan tem que procurar um novo clube imediatamente. Capitão da seleção italiana, Donnarumma deve ir para a Premier League. Ele já tem acordo para se transferir para o Manchester City. O goleiro já teria conversado com Pep Guardiola e faltaria apenas o desfecho das negociações entre as duas equipes pelos valores da transferência. O goleiro do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, teria chegado a um acordo com o Manchester City, abrindo o caminho para uma possível transferência ao Etihad Stadium, segundo a imprensa inglesa. Donnarumma perdeu a condição de titular no PSG após a chegada de Lucas Chevalier, vindo do Lille, e o goleiro da seleção italiana deve deixar o atual campeão da Champions League antes do fim da janela de transferências. O Manchester United demonstrou interesse em Donnarumma, mas os Red Devils estão próximos de um acordo com o Royal Antwerp pelo goleiro Seny Lammens. As negociações entre City e PSG seguem em andamento e a expectativa, segundo o jornalista Fabrizio Romano, é de que o acordo seja fechado por cerca de 50 milhões de euros, aproximadamente 272,5 milhões de reais. Donnarumma deve assumir o gol do City. Donnarumma teve uma temporada de destaque pelo PSG, com 17 jogos sem sofrer gols em 47 partidas. No entanto, o técnico Luiz Henrique surpreendeu e preferiu mudar o perfil do titular na posição. Na última sexta-feira, após a vitória por 1-0 sobre o Angers, o goleiro pareceu se despedir da torcida parisiense, acenando para os torcedores. Seu desejo agora seria atuar na Premier League.
Contudo, a concretização da transferência ainda depende da situação de Ederson, que ainda não atuou pelo Manchester City nesta temporada. Guardiola desconversa sobre o futuro dos goleiros. Após a derrota por 2-0 para os Spurs, o técnico Pep Guardiola foi questionado sobre a disputa pela meta e respondeu de forma evasiva. "Vamos ver esta semana, vamos ver", disse. Esse movimento coloca em dúvida o futuro de Ederson, titular do City desde 2017. O brasileiro tem contrato até 2026, mas interessa ao Galatasaray. Bayer Leverkusen fecha com Lucas Vázquez. Depois de 18 anos no Real Madrid, Lucas Vázquez está de casa nova. O lateral de 34 anos assinou com o Bayer Leverkusen até 2027, usando a camisa 21. Ele destacou a importância de Xabi Alonso e Carvajal nessa escolha e se mostrou animado para buscar títulos na Bundesliga. Foram 23 taças pelo Real e uma despedida emocionante no Bernabéu. Chelsea acelera por Fermín López. O Chelsea está pressionando para contratar Fermín López, jovem do Barcelona de apenas 22 anos. No Barça, ele perdeu espaço recentemente e isso pode pesar na escolha. Caso aceite, Fermín chegaria como peça central no projeto do técnico Enzo Maresca. Racismo na Espanha. Infelizmente, mais uma vez, o racismo mancha o futebol. Vinícius Júnior e Mbappé foram alvos de insultos durante a vitória do Real Madrid sobre o Oviedo por 3-0. Câmeras de programa esportivo flagraram atos vindos da arquibancada do estádio Carlos Tartiere durante ações dos jogadores. As imagens exibidas pelo programa espanhol El Día Después, da Movistar, revelam gritos com sons de macaco vindos da torcida em 2 momentos distintos do jogo. O primeiro caso ocorreu logo após o gol de Mbappé, quando o francês comemorava ajoelhado no gramado. Foi possível ouvir um claro som vindo das arquibancadas de imitação de som de macaco. Apesar de não ser um coro coletivo, o ato isolado foi captado com clareza pelas câmeras. Minutos depois, no segundo tempo, quando Vinícius entrou em campo no lugar de Rodrigo, o mesmo som foi novamente registrado. Além disso, o atacante brasileiro foi alvo de insultos vindos de um setor considerável da torcida local ao longo da partida. A hostilidade aumentou e o jogador chegou a se desentender com alguns torcedores. Lamentável episódio que reforça a necessidade de punições severas contra o racismo no futebol. Essas foram as principais notícias do dia no mundo da bola. E aí, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Donnarumma no City, Lucas Vázquez no Leverkusen ou os rumores envolvendo Fermín López? Deixa sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização.